Hoje eu vou falar do roteiro do projeto. Aproveitem para fazer as anotações de vocês, me fazerem as perguntas. Antes, a gente só vai falar um pouquinho desse roteiro, para a gente ter de uma maneira global, de uma maneira geral, o que a gente tem que ter ali dentro do nosso projeto de pesquisa. Eu já sei que eu falei bastante coisas para vocês, mas aí sempre tem alguma coisinha nova que eu gosto de discutir, e aí a gente sempre vai mantendo mais essa coisa na cabeça, né? E não esquece depois com o passar do tempo. Aquilo fica muito nítido na nossa cabeça. A gente, quando for escrever o projeto, vocês, quando forem escrever, aquilo vai estar martelando na cabeça de vocês. E aí você fala, putz, isso aqui de fato tem que estar muito claro na minha cabeça, isso aqui eu tenho que saber o que é isso, senão eu não vou conseguir escrever, ou não vai ficar eu não vou aceitar muito bem, né, o meu projeto, porque você vai começar a ficar bastante crítico quando for escrever os seus projetos agora científicos e principalmente com essas ideias que eu estou passando para vocês aqui. Então, primeira coisa, o que gravita no meio de um projeto de pesquisa, né? Então, o problema que deu origem ao projeto, a gente já conversou sobre isso, falou bastante sobre o problema. Então, uma outra coisa que é qual a motivação, né, para a solução desse problema, o que te motivou escolher esse problema para desenvolver dentro da sua pesquisa, e isso tem a ver, essa motivação, ela tem a ver com uma pesquisa científica, com uma questão científica, e não com um método. Geralmente, a gente olha primeiro para o método, né? Eu quero muito, por exemplo, trabalhar com experimento de campo. E aí você chega lá com alguém e fala assim, olha, eu quero trabalhar com experimento de campo, porque eu gosto de experimento de campo, porque eu gosto de ir para campo, eu gosto daquela vida lá, de instalar equipamentos, né? De fazer as medidas, toda aquela parte lá metodológica que a gente tem que se envolver com experimento, isso tudo. Só que aí você está olhando para o método, né? Você está olhando ali para a forma de coletar os dados, a forma de fazer até a análise dos dados, a gente vai ver isso um pouco na frente, e aí você esquece um pouquinho da parte científica, né? Porque você ataca primeiro o método, e aí, putz, então eu vou ter que arrumar uma pesquisa, vou ter que arrumar um problema cujo método que eu tenho que aplicar é esse que eu quero fazer, ok? Então a gente tem que ter certo cuidado com isso. O que vem primeiro? Vem primeiro a pergunta, lógico, né? Na hora que você está lendo seus artigos, você está lendo suas dezenas de artigos científicos ali, tem várias formas de atacar o problema, como eu falei isso para vocês. E aí tem uma forma que você se interessa mais do que outra, né? Alguém pode falar, não, eu quero trabalhar com experimentos de campo. Não, eu quero trabalhar, por exemplo, com modelagem numérica para resolver aquele problema. Não, eu quero trabalhar com os dados que já tem aí em algumas plataformas e tudo, vou fazer uma associação, por exemplo, desmatamento e clima, tá? Aumento na concentração dos gases de efeito estufa, e temperatura, e chuva, enfim. Então, o interessante é que você tenha o primeiro problema científico, e aí você vai atrás, por exemplo, dessa motivação para a solução desse problema, independentemente do método que você vai aplicar. Então essa motivação ela é importante, né? Lembra que eu falei para vocês, eu encontrei 10 perguntas lendo esses vários artigos, mas eu me interessei muito por essa pergunta aqui e eu vou resolver essa pergunta dessa forma. Agora, qual é a motivação para isso? Então eu vou expandir a fronteira do conhecimento, vou atacar um problema ainda que se tem pouco conhecimento sobre, enfim, essa parte da motivação ela é extremamente importante também. Essa motivação, inclusive, é que está ali o tempo todo incentivando vocês quando vocês acordam e vão dormir, sem ter respondido aquela pergunta, né? E aí, mas tem alguma coisa que te motiva ali por dentro para você continuar trabalhando bastante para responder a sua pergunta. E outra coisa que você tem que saber, na hora que você está aí escolhendo o seu tema de pesquisa, na hora que você vai escrever o seu projeto, enfim, por que esse problema ele merece atenção, né? Por que esse problema é importante? Por que o problema que você escolheu, alguém tem que bancar? Tá? Quando a gente consegue uma bolsa de estudo, seja ela de mestrado, doutorado, pós-doutorado, alguém está pagando. Né? Então, será que a gente, pensando agora como cidadãos, né, será que a gente vai gostar de ter o nosso dinheiro aplicado em pesquisa de baixo nível? Né? Você vai querer o seu dinheiro envolvido aí
por exemplo, com pesquisas superficiais, você não vai querer isso, né? Então, é a mesma coisa na hora que a gente recebe uma bolsa, alguém está pagando a nossa bolsa, ou o Estado, ou a União, mas esse dinheiro vem do contribuinte, tá certo? Então, por que que o contribuinte, ou você deve pensar, né? Por que que esse problema que eu quero resolver, ele é importante? Qual a importância desse problema aí para a ciência? Então, o problema, a motivação, o que te motivou a resolver esse problema, isso tem tudo a ver com a importância do problema, com certeza, e por que esse problema merece atenção. Esses 3 primeiros pontos aí são extremamente importantes e eles gravitam ali dentro de um projeto de pesquisa. Um outro ponto, qual é o propósito da pesquisa, né? Lógico, a gente já sabe disso, por exemplo, qual é o objetivo principal da minha pesquisa. Quando vocês lerem papers, vocês vão ver que dentro de artigos científicos, você não tem aquele lance de objetivo geral, objetivos específicos, você tem um objetivo. Esse objetivo é o objetivo geral, que é o que você de mais amplo quer alcançar dentro da sua pesquisa. Tá? Então, durante o projeto, você tem que ter isso muito claro na sua cabeça. Qual é o propósito da pesquisa, qual é o objetivo da sua pesquisa. Sem isso, nem adianta você começar a escrever, porque você vai ver que o propósito da pesquisa, esse objetivo que é que dá um foco, dá uma direção na sua escrita da introdução. Então, se você não tem um objetivo claro na sua cabeça, nem adianta você começar a escrever. Se você está conversando com seu orientador, orientadora, ou vai conversar com o futuro supervisor do seu pós-doc, numa conversa tem que estar muito claro, tá certo? O objetivo que você quer alcançar. Se não tiver claro, conversa de novo. Olha, eu não estou entendendo ainda o que a gente vai fazer, qual é o objetivo do trabalho, senão você não consegue escrever um projeto de pesquisa robusto. Tá? Então, isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês quando vocês forem escrever o projeto. Outro ponto. Esse aqui é extremamente importante. É como o problema será atacado. Qual é a estratégia metodológica que você vai utilizar para resolver esse problema? Aí entra a questão, eu vou usar modelo, não, eu vou para campo. Não, eu já tenho dados, né? Vou colocar uns dados numa plataforma aí que já fizeram experimento de campo. Esses dados estão ali, né, numa plataforma, eu vou baixar esses dados e vou fazer umas estatísticas, vou aplicar algumas equações, eu vou ter que produzir algumas evidências para fazer uma associação dos dados que eu estou pegando com alguma outra coisa. Tá? Então, como é que eu vou resolver esse problema? Certo? Então, isso tem que estar muito claro. Isso daí é a estratégia metodológica. Como você vai alcançar os objetivos do seu projeto, os objetivos da sua pesquisa. Se você não tiver muito claro também isso na cabeça, fica difícil de você aprovar um projeto. Deixa eu dar só um relato meu, né, como participante de bancas de mestrado, doutorado, defesas de propostas, defesas finais, dessas 2 categorias, sobretudo, tá? A defesa de doutorado e a defesa de mestrado não, é mais as defesas de proposta, porque é na proposta que você defende o projeto. Então é muito comum para mestrado você receber entre 30 e 40 minutos de uma apresentação de projeto. Doutorado também. Só que aí, quando você vai olhar lá o projeto, tá? A defesa do projeto, o aluno ou a aluna, eles passam, por exemplo, não são todos, tá? Por favor. Mas eu já reparei que a maioria faz isso. A maioria, ela passa um tempo muito grande da introdução, faz uma introdução e ela coloca a parte de revisão de literatura junto, leva mais ou menos 80%, 85% dessa primeira parte, e usa lá 10, 15% para apresentar o método. O método é o coração de tudo. Então, gasta-se pouco, concentra-se pouquíssimo tempo na parte de método, porque geralmente se deixa essa parte para escrever por último dentro do projeto, e aí o método vai do jeito que está ali. Tá? E é uma coisa muito complicada. Às vezes passa ali, né, na defesa de proposta de mestrado ou doutorado,
mas passou ali, passou, mas não significa que está bom, sabe? Tem muita coisa que é aprovada, mas esse é até um problema para o próprio aluno, porque o que acontece? Ele é aprovado ali naquela defesa, mas depois ele vai ter um problemão para arrumar o método dele junto com o orientador, e aí isso daí pode se tornar um problema futuro para ele, tá? Porque ele vai produzir evidências, vai produzir resultados a partir desse método, e aí o método não é tão apropriado assim, daí ele vai ter problema no futuro, certo? Essa estratégia metodológica aí, ela é fundamental. Não tem uma estratégia metodológica muito boa, muito apurada, muito aceita ainda, dificilmente você vai produzir evidências que são confiáveis, ok? Eu vou falar disso quando eu for falar de estratégia metodológica com vocês. O outro ponto que eu considero extremamente importante é o que você espera encontrar. Você tem uma pergunta, ok? Você tem aí uma proposta de solução para essa sua pergunta, que pode envolver lá a parte de modelagem, parte de observação, teoria, enfim, várias coisas. E aí, o que você espera encontrar? Vai resolver um problema, você vai avançar um pouco na fronteira do conhecimento, mas tudo bem, enfim, na hora que você avançar, por exemplo, estou usando a parte de avanço na fronteira do conhecimento. Você avança um pouco na fronteira do conhecimento, tudo bem. E aí, o que você espera com isso? O que isso vai mudar o que a gente já conhece? O que você pode alcançar a partir do que você vai encontrar? Uma vez que você consiga executar o seu projeto usando o método que você propôs. Eu vou encontrar resultados novos. Tudo bem, isso a gente sabe. Por que você vai encontrar resultados novos? Porque você abriu uma pergunta sem resposta ainda. Você propôs uma hipótese, você está testando a sua hipótese usando um método aceito na comunidade científica, tá certo? E daí você está produzindo resultados, esses resultados aí são resultados novos, e aí você vai concluir alguma coisa que é alguma coisa nova, mas depois que você concluir, o que você espera alcançar com essa conclusão? Eu vou publicar. Tudo bem, você vai publicar, mas o que mais? O que você tem para contribuir, tá, para a ciência com esses seus novos achados? Então tem gente que fala assim, olha, essa parte é a parte médica, né? Então eles dizem assim, olha, tal cura para a doença A ainda não existe. Tá? Mas a gente não vai conseguir chegar na cura da doença A se a gente não encontrar ainda, por exemplo, um agente que aumente a imunidade do paciente, por exemplo. E alguém propõe, tá, que vai estudar esse agente aí, vai testar algumas coisas para achar esse agente. E aí a pessoa, na cabeça dela, ela tem certeza que ela vai encontrar esse agente a partir da pesquisa dela. E aí, no que ela espera, né, ela já vai dizer, olha, uma vez eu encontrando esse agente, eu posso encontrar a cura para a doença A. Sem a descoberta desse agente, é impossível alcançar a cura para a doença A, por exemplo. Ok? Então, isso é uma forma do benefício, da contribuição do seu projeto. Tá? Então, quais seriam as implicações ou os avanços que a sua pesquisa traria? Às vezes é para o conhecimento de alguma coisa que ainda está muito longe da gente. Na meteorologia, por exemplo, a gente não consegue fazer uma previsão com acerto aceitável para dentro da meteorologia acima de, por exemplo, 6, 7, 8 dias. A gente está ali gravitando entre alguma coisa da ordem de 5, 6 dias de uma previsão confiável. Isso vai depender, por exemplo, da região que você está trabalhando no planeta. Mas alguém pode propor que, por exemplo, a gente possa fazer previsões, que é o que a gente chama de médio prazo, tá, mais acuradas, se a gente conseguir, por exemplo, chegar numa previsão boa para 8 dias. Ninguém faz isso, mas imagine que alguém propõe um método, olha, eu vou estender, a partir desse método eu vou conseguir, tá certo? Estender a minha precisão da minha previsão até 8 dias. Se eu conseguir fazer isso, para chegar em 10 dias, está mais próximo. Mas eu não consigo fazer uma previsão de 10 dias se eu não passar pelo 8º dia, por exemplo. Então, essas contribuições é o que você tem que pensar na sua cabeça,
o que você vai, uma vez alcançando os seus resultados, respondendo a pergunta que você fez para abrir a sua pesquisa, tá certo? O que você espera obter, tá certo? É difícil a gente visualizar alguma coisa lá na frente, principalmente quando a gente trabalha na fronteira do conhecimento. Mas isso é uma coisa para vocês já começarem a pensar, tá? Que trabalho de cientista, trabalho de pesquisador é esse. Vai se manter na academia, quer ficar na academia, quer entrar na academia, quer se tornar um pesquisador, um cientista, nosso trabalho é esse, a gente faz esse tipo de coisa. Então é um trabalho muito legal, muito interessante, mas a gente tem que começar a trabalhar essa mentalidade aí, e não simplesmente, por exemplo, trabalhar ali até a parte de materiais e métodos e acabou, e eu não sei nem o que vai sair dali, se sair alguma coisa eu não sei nem o que eu vou fazer com isso daí. Então é uma coisa para se pensar. Então quais seriam as implicações ou os avanços que a sua pesquisa traria? Você pode se fazer essa pergunta, você fica se fazendo essa pergunta aí, e esse é o principal benefício do seu projeto. É aí que você vai convencer quem está te bancando de te bancar. Tá? Qual é a razão? Por que alguma agência de fomento, ela tem que bancar, ela tem que dar dinheiro para projeto? Ela tem que enxergar esse tipo de coisa. Dependendo da agência de fomento, ela vai mais longe. Olha, se você não sabe o que você espera encontrar, e se você não sabe qual vai ser a grande contribuição do seu projeto para a ciência, pode esquecer. Eu não vou dar dinheiro para você. Certo? É igual aquele lance de startup. Eu tive uma grande ideia. Tá? Tua ideia é o quê? Minha ideia é essa aqui. Tá, o que você espera com essa ideia na hora de você implementar? Não sei, a gente vai ver o que vai dar. Eu não vou te dar dinheiro, sinto muito, pode esquecer. Então, isso eu coloco para vocês como um roteiro de projeto, assim, de uma maneira geral, que são pontos que vocês precisam ter na cabeça de vocês, para vocês terem uma visão crítica na hora de escreverem o projeto de vocês, na hora de escolherem as questões, na hora de aceitarem as questões científicas que o professor, o orientador pode pedir para vocês. Então, vocês têm, por favor, isso aqui na cabeça de vocês, que vai ser bem importante, tá? E isso aqui se aplica, não é só para um projeto de graduação, projeto de pós-graduação, de pós-doutorado, é para qualquer projeto dentro da pesquisa, tá? Porque existem outros tipos de projeto que isso aqui não se encaixa.